Não adianta você ter uma areazinha separada, falar, pô, você inova e o resto da empresa está toda no século passado, não dá. Tem que estar todo mundo mais ou menos na mesma página antenado, né? O conjunto da máquina tem que funcionar. Agora, cada lugar funciona de uma forma diferente a inovação. Então, já trabalhei em lugares, por exemplo, que a gente tocava inovação na base experimental. Fazer muitas coisas muito rápido, testar. E daí tanto fazer essa ideia via de cliente, via de dentro, etc. Agora eu estou num ambiente que, por exemplo, que a gente prefere fazer de outra forma. A gente gosta mais de fazer, não exatamente da mesma forma que você comentou do Itaú, mas a gente funciona muito bem com parcerias. Então, pô, tem esse negócio novo aqui, fui lá no meu cliente e descobri que ele quer ter acesso a uma informação de uma forma diferente. Vou no mercado, acho alguém que está fazendo, faço uma parceria com o cara, ele já existe, né? Faço um negócio aberto, né? Trabalho o ecossistema. Geralmente tem alguém fazendo algum pedaço de alguma coisa que você pensou, né? Geralmente não é só minha mãe que teve filho inteligente, tá cheio de gente por aí que pensou. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Nesse caso foi uma agência de comunicação. Como é o nome da agência mesmo? Não ouvi. Pub, isso. Pub Comunicação mandou pra mim uma mensagem. Tô com um cara legal aqui. Vamos lá, bom. Viemos aqui. Então, se você tá ouvindo a gente e acha que conhece gente que cabe no Leadercast, mandou uma mensagem para nós, pode mandar direto para mim no luciano@lucianopires.com.br, que a gente vai estudar o assunto. Tendo o perfil, será convidado. A gente começa o programa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3 tem que ser na lata, tá? Que é seu nome, sua idade e o que você faz. Tá, joia. Prazer estar aqui contigo, tá, Luciano? Bom, vamos lá. Meu nome, eu sou Bruno Portnoy, tenho 45 anos de idade e eu sou o Head de Novos Negócios e Negócios em Geral da Sem Parar Empresas. Sem Parar? Aquela onde eu passo e pago o pedágio? É Sem Parar. Essa muito mais. Começou assim, né? Vamos conversar a respeito aqui. Nasceu onde, Bruno? Nasci aqui em São Paulo, sou paulistano. Paulista daqui, da Gema? Nasceu? Da Gema. Que lugar que você nasceu? Nasci aqui em Zona Sul. É aqui desse lado mesmo? Ah, pertinho aqui. E aí, você tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova. E seu pai e mãe faziam o quê? Meu pai trabalhava em banco, trabalhou em banco a vida inteira e minha mãe é psicóloga. Pô, cara, deve ser interessante ser filho de uma psicóloga, cara. Eu acho que o mix é interessante, porque meu pai era números, lógica, e a minha mãe psicóloga, pessoas, lado humano. Um mix bem diferente, assim. Você... Qual era o apelido que você era criança? Apelido quando eu era criança? Além de Bruninho, o que tinha ali? Não, pelo sobrenome, eu nunca tive algum apelido muito específico. O que você pensava ser quando crescer? Porque Bruno tinha muitos Brunos, né? Então sempre sobrenome. Dos Brunos, né? O que você pensava ser quando crescer, cara? Eu queria ser engenheiro. Sempre quis, desde pequenininho ser engenheiro. Pô, engenheiro, com o pai sendo de exatas, a mãe psicóloga e você eu escolhi engenharia. Foi pra engenharia? Fui para engenharia, no primeiro ano da faculdade já descobri que não era o que eu queria fazer, né? Você vê, né? A gente pensa numa coisa a vida inteira e a vida vai levando para outros caminhos, né? É até uma maldade fazer um garoto de 17 anos fazer uma escolha dessa, né? Com 17 anos de idade, né? Escolher com essa idade, né? Mas aí você viu aquele monte de número, falou, não é pra mim, o que você foi fazer? Acabei a faculdade, porque eu não queria prestar vestibular de novo. Então, você se formou engenheiro, então? Me formei engenheiro. A contragosto. Era mais rápido acabar a faculdade do que mudar no meio do caminho, porque eu também não sabia o que mais eu queria fazer. Então, entre pensar fazer vestibular de novo e deixa eu acabar isso aqui, depois eu penso pra onde que eu vou. E depois da faculdade eu fui fazer outras coisas. Daí fui trabalhar em consultoria, fui trabalhar em marketing, daí fui para as coisas de negócio que me interessam mais. E o que você descobriu que era o teu caminho? Olha, eu gosto muito de negócio mesmo, ter a visão do todo, pensar para onde vão as coisas, pensar no cliente. Que era uma visão que dentro da engenharia você acabava meio distante. Aqui no Brasil, principalmente, que você não está tanto na inovação, etc. Você acaba muito mais na engenharia de processos, ou você tropicaliza alguma coisa que vem de fora. Tem menos, né? Você está menos na criação do processo, você está muito mais na demanda de alguma outra área que te criou, alguma coisa assim. Sim.
E eu acabei indo para essa área. Eu queria tomar decisão, queria vir ali para mais próximo do cliente, queria entender como direcionar o negócio, e aí foi para onde eu fui direcionando aí a minha carreira ao longo do tempo. Fiz uma carreira que tem 26 anos na indústria de autopeças, numa indústria de autopeças. Um monte de engenheiro, e eu era o maluco do marketing, cara. Você imagina o que era. Eu entendo muito bem essa coisa dos compartimentos na empresa, né? É bastante. Eu fiz um estágio na Mercedes nessa época que eu estava pensando no que fazer, e eu estava na área de inovação da Mercedes, ou seja, fazendo o que em teoria eram os carros novos. Mas as decisões não eram tomadas dentro da engenharia, as decisões eram tomadas no marketing, né? Que era quem estava entendendo o cliente e fazer a demanda lá para dentro, né? Uhum. Então era bem um pouquinho que nem para autopeças, né? O marketing é provavelmente que faz esse empacotamento, né? É uma luta direta. Eu tive, a semana passada, eu fiz uma entrevista com o Arthur Greenbaum, que é o presidente do conselho do Boticário, né? E ele estava contando a história do Boticário lá, e tem uma mudança na empresa que é um negócio brutal. Em um determinado momento, ela nasce como uma fábrica de produtos químicos com uma lojinha, né? E em um determinado momento os caras falam, não, cara, não somos uma fábrica que tem loja. Nós somos uma empresa comercial e de marketing que tem uma fábrica. Então essa mudança de proa criou o Boticário que a gente conhece hoje, né? Que os caras entenderam que o nosso negócio é atender o cliente e quem me dá o backup é a engenharia. Ela me proporciona, a química me proporciona fazer aquilo que a gente entende que o mercado precisa. Se você não fizer assim, cara, você é escravo da manufatura. E aí, o que nós temos de história para contar é um negócio fantástico, né? Mas, cara, o Brasil é um país que é meio estranho, cara. Eu trabalhei em uma empresa norte-americana. Então eu ouvi essa questão da visão no cliente, como é que funciona o processo todo. Aqui no Brasil a coisa não é bem assim, né? Essa visão no cliente nunca foi uma coisa muito da cultura da empresa brasileira. Isso começou a mudar não faz muito tempo, né? Você encontrou esse tipo de questionamento quando você estava escolhendo para onde é que você ia trabalhar, como é que você ia buscar onde é que você ia achar a empresa que tem essa visão que você queria de foco no cliente para poder atender as demandas de mercado? Você escolheu um lugar para procurar? Como é que você fez? Eu fui indo. Fui procurando. Cada vez que eu encontrava alguma coisa mais próxima, eu fui direcionando a minha carreira. E eu fui chegando onde eu cheguei hoje, para cada vez mais próximo do cliente, né? Mas eu fiz algumas passagens no meio do caminho. Mas tem bastante coisa boa aqui no Brasil. Tem algumas empresas que realmente são inovadoras, né? Eu passei em alguns segmentos que não tinha tecnologia no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, por exemplo, todo o segmento aí de rastreamento e telemetria de cargas, o Brasil é líder em conteste, assim. Isso é do entendimento do cliente, entendimento do modal rodoviário, etc., que cria, e a tecnologia que estava aqui foi expandida para fora, por exemplo. Uhum. Mas tem de tudo, né? Tem empresa que é internalizada, empresa que é externalizada. Eu acabo me colocando em posições que eu vou para uma empresa que precisa de uma transformação, né? Então tá de um jeito e precisa chegar em outro. Sim. E muitas vezes a transformação é justamente essa. A empresa está olhando para o próprio umbigo e precisa olhar para fora, precisa olhar para o cliente, que é de onde veio a vida da empresa no final das contas, né? Uhum. E daí você acaba fazendo essa transformação, né? Hoje em dia o mercado é muito dinâmico, né? As empresas conseguem fazer essas transições ao longo do tempo. Mas então, Bruno, uma mudança como essa é uma mudança cultural, né? Cultural. Não é uma mudança que você troca dois caras e faz, é cultura. Cultura é um negócio complexo para mexer. Tem receita para isso, cara? O que é? Como é que é? Além de paciência, o que é? Acho que paciência talvez seja a primeira. E é exatamente o que você falou, assim. Cultura é um negócio engraçado. Você pode trocar todas as pessoas da empresa e a cultura fica lá, né? Não é um negócio, não é troca as pessoas. Realmente tem que mexer na cabeça das pessoas, né? Receita não tem, porque você tem que adaptar a situação, né? Acho que cada situação exige um pouquinho aí do jogo de cintura, mas você tem algumas ferramentas que você vai usando, né? Então, por exemplo, às vezes você está precisando de uma cultura mais colaborativa, e cada um tem uma meta individual. Então, por exemplo, passei numa situação onde a gente cortou todas as metas individuais e botou uma meta única para todo mundo. Ajuda, né, a cultura, não é só isso, mas algumas dessas ferramentas conseguem te impulsionar na direção correta, né? Sim. Como é que chega no Sem Parar, cara? No Sem Parar eu cheguei depois de 1 ano e meio de sabático. Eu tinha saído de uma empresa que eu tinha feito uma reestruturação grande, e estava ali com 40 e poucos, falei, acho que eu vou dar uma mudada na minha vida.
vou passar um ano aqui mexendo com coisas que eu tenho interesse, que nunca fiz, e fui mexer com startup. Então fiquei aí um ano e meio mexendo com startup, fui fazer consultoria com startup, fui fazer conselho de startup, pensei em abrir minha empresa, mas como a vida da startup não é fácil, né? É uma vida difícil, não é só competência. Você tirou um sabático, né? Trabalhando, então? Tirei um sabático trabalhando, né? Depois que você tem 40 e poucos, tem esposa, tem filhos, etc., não dava para pegar e viajar o mundo inteiro aí, como se eu tivesse 20 e poucos anos, né? Sim. Eu tive um sabático profissionalizante. Mas eu só fiz o que eu queria fazer, só fiz coisa legal, só fui trabalhar com gente que eu estava com vontade de trabalhar. Estava fazendo pro bono, então não tinha nem o compromisso de dinheiro, horário, etc. E eu fiquei nesse caminho um ano e pouco, e daí eu senti um pouco de falta do mundo corporativo de novo. Então, quando dei esse ano e meio, eu gostei, continuo mexendo com startup, etc. Mas o que a startup às vezes falta é um pouco de margem de manobra, né? Porque a startup muitas vezes não tem dinheiro, não tem pessoas para trabalhar. E como eu já vinha numa pegada de muitos anos com equipes, com temas de liderança, mexendo na cultura, eu preferi voltar para esse caminho, que era o que eu já estava acostumado, gostava mais, e daí depois de um tempo fazendo outras coisas, você recorda, né? Aquelas coisas que você gostava, Sim. sente saudades e acaba indo para o mercado. E cheguei no Sem Parar Empresas porque o Sem Parar Empresas não é tão conhecido, né? O Sem Parar em si é mais conhecido, né, do que o Sem Parar Empresas. Mas o grupo como um todo aqui no Brasil é um grupo incrível, assim, é uma empresa que cresce muito. Quando eu entrei lá, as pessoas perguntavam, mas e o futuro da tag? O grupo se reinventou com essa do futuro da tag, né? Nos últimos anos as pessoas lá dentro se perguntaram para onde que ia, e foram redefinindo o negócio, e o negócio foi para frente. Quando você fala o futuro da tag, a tag antigamente era um aparelho horroroso que a gente botava no carro ali para passar no pedágio sem pagar. Que o nome Sem Parar foi conhecido assim, né? Aliás, o nome é uma baita sacada, perfeito, né? Sem Parar é uma baita sacada. A gente conheceu, meu povo é todo de Bauru. E eu fiz Bauru, São Paulo há 50 anos, eu faço toda hora, né? E vivi a questão do pedágio. E o dia que apareceu essa coisa maravilhosa que você passava de carro lá e grudava um treco de plástico no para-brisa do teu carro, né? E não parava, cara, esse negócio foi muito legal. E o Sem Parar ficou conhecido assim, né? Aliás, é conhecido assim. E você chamou isso da coisa da tag. Esse era o negócio número 1 do Sem Parar quando nasceu. E depois ele foi expandindo. Mas me conta um pouco dessa história aí do Sem Parar. A marca é incrível, né? É super conhecida e todo mundo sabe o que significa, né? Sim. Mas o Sem Parar até veio do governo, tá? O Sem Parar, o SP do Sem Parar era de São Paulo no começo. Era para bater com o governo do estado, exatamente, porque eram as concessões aqui do estado de São Paulo. Mas você vê que hoje a marca já não tem essa conotação, né? Não, tem a conotação de liberdade, né? De passar rápido. Depois que você coloca, você não consegue tirar, né? Isso aí. Mas hoje a gente faz parte de um grupo americano, tá? O Sem Parar era uma empresa brasileira, foi vendida para um grupo americano que se chama Corpay, que é líder mundial em meios de pagamento especializados, que investiu mais no Brasil. Então hoje já foram 8 ou 9 aquisições de empresas aqui no Brasil e hoje é um grupo. Então, além desse negócio, a gente tem negócios, por exemplo, para abastecimento de combustível, onde a gente faz o controle, controla a fraude, faz negociação de preços e garante, por exemplo, para frotas uma logística mais adequada. A gente tem um negócio inteiro voltado para benefícios para RH, por exemplo, para colaboradores. Então, vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Ultimamente a gente entrou por um caminho que é o de débitos veiculares, que nós chamamos, que é multas, né? No Brasil tem mais ou menos uns 100 bilhões de reais em multas todo ano. 100 bi. Multa de trânsito. Sim. Multa lá, farol fechado que a gente atravessou, né? Limite de velocidade. Nem me fale isso, cara. É uma indústria, né? É uma indústria. É os pontos e é o dinheiro que a gente gasta com isso, né? E que é um negócio super confuso, porque você imagina, você já deve ter passado, não chegou a multa na sua casa, aquele negócio vem em papel, daí você tem que escrever o papel lá e indicar o condutor, daí Sim. você vai recorrer, é tudo muito, muito burocrático, né? E a gente viu uma oportunidade grande nesse meio de melhorar a experiência do cliente, né? Tanto para o pagamento, para descobrir onde que estão as multas, para parcelar, né? Porque você não consegue parcelar a multa ali quando você está pagando.
Então a gente achou um ambiente super bom ali para trabalhar. E é isso, a gente tem expandido. Isso eu não sabia. Eu recebo de vez em quando um comunicado de vocês. Aliás, anteontem chamou minha atenção. Eu recebi um e-mail do Sem Parar falando do IPVA do meu carro que vai vencer. Já me comunicando, vai vencer. Quer dizer, eu posso pagar meu IPVA usando o esquema do Sem Parar? Eu não conheço, eu não fui fuçar para ver o que tem, né? Pode pagar, nesse caso você é uma pessoa física. Então Sim. ali o objetivo é te avisar mesmo, para você não esquecer. E muitas vezes você precisa de um parcelamento ou pagar de uma forma diferente, você quer pagar no cartão de crédito. E daí a gente oferece essas possibilidades. Né? Isso quando eu estou falando de uma pessoa física. Eu, como estou no Sem Parar empresa, a gente trabalha mais com frota. E daí o problema é maior, porque você imagina, uma frota que tenha 50, 100 caminhões. O caminhão está o dia inteiro na rua. Imagina quantas multas não tem numa frota em qualquer momento, né? A gente tem uma estatística que a qualquer momento que você pegar, uma frota tem 80% das frotas estão com uma multa pendente naquele dia. Todo mundo tem multa e tem multa o tempo todo. E daí ele não sabe quem era o motorista para indicar o condutor. Se você não indica o condutor, triplica o valor da multa. Você não aproveita a notificação que você tem 40% de desconto se você pega ela antes. Você tem multas de diversos lugares. Cada Detran faz a sua multa, as prefeituras podem multar. Como é que você mapeia? Né? Porque se você, tudo bem, às vezes você não recebeu na sua casa a multa, você vai descobrir e vai pagar com um pouquinho mais de acréscimo ali logo depois. Agora imagina que você está levando multa atrás de multa porque você tem uma frota. Você tem que ir atrás da multa, você não dá para você ficar esperando porque pode ser que acumule e fique um valor muito grande. Então isso tudo é muito complicado para uma transportadora ou para uma empresa que tenha veículos e produza os seus próprios produtos. Né? E é um negócio que é meio invisível, né? Não é um negócio que é tão discutido, mas quando a gente começou a pesquisar cliente, né? E daí vem aquele, retomando um pouquinho do que a gente estava falando, quando você começa a falar com o cliente, você descobre essas dores, né? É um negócio que se eu estiver sentado dentro de casa sem olhar o cliente, eu não vou descobrir nunca que ele tem esse problema, né? Negócio inexistente, ninguém estava fazendo algo para os clientes nesse sentido. Se você não falar com o cliente, você não tem nem de quem copiar, né? Você tem que ir lá falar para inovar e reorientar a empresa. Deixa eu entender como é que essa ramificação acontece. Vocês têm um core business que não sei se ainda é, o tag. Né? Tá nos automóveis que vão pagar pedágio e todo mundo entendeu. É muito fácil entender a mesma coisa acontecer quando eu for abastecer. Também tem uma tag, vou abastecer, cobra no Sem Parar. Perfeito. Consegui entender eu ir no McDonald's comer, bota no Sem Parar. Basicamente é o mesmo processo, né? Como é que ele se desdobra? Como é que você se desdobra desse processo que é comum? É um meio de pagamento, né, que eu estou usando ali direto. Como é que se desdobra isso para uma coisa que entra nesse processo que você falou das multas? Aí eu vou para dentro do Detran, eu vou trabalhar com TI num nível absurdo, eu vou lidar com informação de 1 milhão de pessoas. Já não é mais o meio de pagamento em si, mas é um outro mundo completamente muito complexo, né? Não é mais aquela coisa comum. Tira do McDonald's, põe na loja do Marisa, sei lá. Isso é muito parecido. Como é que você migra para outras áreas aí, sabendo que você vai ter que construir um negócio novo? Não, você vai fazer um agregado ao teu negócio, né? Como é que é essa? Puxadinho, né? Esse novos negócios é o teu negócio, né? Como é que é esse puxadinho? Como é que chega nisso? Olha, eu acho que você vai evoluindo a visão. Então, em algum momento lá atrás, a gente provavelmente se definiu como uma empresa de meios de pagamento. Hoje a gente já não se define como uma empresa de meios de pagamento. A gente está trabalhando mobilidade, por exemplo. Né? Quando eu estou trabalhando mobilidade, você começa a ver um monte de outras coisas que não necessariamente são meios de pagamento. E daí você procura o que tem a ver com as coisas que você faz. Então, por exemplo, você falou de TI, né, que envolve Sim. uma TI mais parruda. Eu já tenho uma TI mais parruda, porque processar meios de pagamento é um negócio regulado. A gente é regulado pelo Bacen, por exemplo. Tem um monte de backup que a gente precisa fazer, não pode parar de funcionar. Imagina, você não pode parar de funcionar quando você está passando lá 60 por hora na estrada, lá na concessão, bate todo mundo atrás, o negócio tem que funcionar. Então era algo que a gente olhou, viu, já tinha algumas das capacidades para fazer, era uma dor dos clientes que a gente tinha. Em alguns casos a gente faz alguma aquisição, por exemplo, e às vezes eu não tenho conhecimento, a gente faz aquisição e depois a gente consegue expandir mais essa aquisição. Dá um exemplo de uma aquisição que vocês fizeram aqui. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos a gente adquiriu 2 empresas desse setor. A gente adquiriu a Zapay e a Gringo, que são 2 marcas do grupo.
Então, além da Separar, a gente tem essas 2 marcas adicionais. São 2 marcas que são voltadas para fazer meios de pagamento e de débitos veiculares. E daí elas ajudaram a gente expandir a nossa visão nessa direção. Então, a primeira que veio, a gente falou, pô, interessante, legal, vamos expandir mais. E daí a gente foi atrás da segunda, que expandiu numa outra direção, e daí a gente trouxe um monte de oportunidades adicionais. Então, esse é um exemplo de aquisição que ajudou a gente na inovação. E daí a gente vai conhecendo os clientes e vai trazendo mais coisas para dentro. E como é que você... Eu imaginei que você ia falar para mim, não, a gente foi lá para fora, viu, pegou a carteira, o cardápio lá da empresa que é americana, que é a nossa dona, veio o Brasil e falou, tem 1000 coisas que dá para implementar aqui. Mas o Brasil é Brasil, né, cara? Tem coisa que só dá aqui, não funciona aqui, ou só funciona aqui, né? Como é que é essa tropicalização? Não, o Brasil não é para amador, né? No nosso caso, a operação brasileira é bem grande dentro do grupo. O grupo tem 100 países, a gente é a segunda maior operação. Segunda? Segunda maior. Só atrás da operação americana, que é um grupo americano. Mas todos os negócios aqui são bem diferentes dos negócios lá de fora. E aqui a gente tem por exemplo, todo esse tema aqui do meio de pagamento de tag, por exemplo, é brasileiro, né? Não tem lá fora. E a pegada aqui é de inovação, essa pegada de criação, etc. E não necessariamente todos os países são assim, porque os desafios são diferentes, né? Mas a gente estando no Brasil, que é onde você tem que ser criativo, né? Pô, muda o governo, muda a economia, muda o negócio, né? Eu toco os 2 lados, né? Eu toco a inovação, mas eu toco o business tradicional também. O business tradicional, mesmo o business tradicional, você tem que se renovar todo dia, né? Não é de vez em quando. Você tem que estar de olho, né? Vai mudar, o que vai mudar agora, né? Com a inflação muda toda a precificação. Com as inovações, startups, muda, né, o que você vai ter de concorrente. Regulação, todos os nossos negócios esbarram em alguma regulação. Tem sempre alguma regulação mudando, acontecendo. No nosso caso, a gente tem regulação da NTT, temos regulação do Ministério do Trabalho, temos regulação do Bacen, agora temos reforma tributária que está mudando e afeta todo mundo. Nossa, né? Essa vai ser... Hoje em dia, todos os setores têm alguma coisa que o governo, a economia, etc., afetem, né? E isso é uma coisa... Tem em outros países? Tem, mas acho que no Brasil a gente é profissional em mudança, né? Eu me lembro, a gente reportando para os americanos e reportando em dólar, né? E o reporte nosso variava de acordo com o câmbio, era uma loucura. Tinha ano que o dólar estava baixo e estava um número maravilhoso, o outro dólar estava alto, dava um número baixíssimo. Era uma confusão que, para explicar para os caras, era muito complicado lá. Mas é coisa de Brasil, né? Coisa de Brasil. Que nem inflação, né? A gente teve algum ano que teve inflação aí fora do país. Quem lá fora sabe lidar com inflação? Não sabe. Como ponto de vista de negócio, não sabe. Sim. Não sabe. Sim. Eu fiz uma vez uma entrevista com 2 meninas que elas montaram uma empresa, uma startup, para desenvolver inovação para outras empresas. Estavam me contando, e elas me contaram uma coisa muito curiosa. Elas estavam fazendo um trabalho para o Itaú, desenvolvendo um XPTO para o Itaú, eu não sei bem o que era, mas elas me contaram o seguinte aqui, disseram o seguinte: por que o Itaú não chamou? Porque dentro do Itaú, ele não consegue desenvolver essa inovação porque o sistema não deixa, né? Ele falou, é uma coisa tão grande, tão se autoprotege, acho que o sistema ganha vida, ele se protege. Ele falou, então para conseguir implementar uma inovação é uma coisa dificílima. Então o que eles fizeram? Chama alguém de fora, desenvolve, incuba. Quando o negócio ficar legal, bonitinho, a gente pega e incorpora aqui dentro, né? É uma forma de você conseguir não contaminar essa coisa da inovação com a estrutura. Você tem as 2 coisas lá dentro. Você tem a área comum e tem a inovação. Esses bichos se falam? Como é que é? Como é que você consegue fazer com que um não contamine o outro, ou contamine para o bem, né? A inovação contamine o negócio tradicional para o bem. Como é que faz? Eles acabam se misturando um pouquinho, né? É até bom que se misture, porque no negócio tradicional, por exemplo, equipes de vendas, né? A equipe de venda está lá todo dia falando com o cliente, né? E traz muito input pra gente. Então é alguém que está vendendo um produto A, que já o produto às vezes tem 40 anos, o produto é um produto tradicional, e ele traz inovação pra gente. Ele fala, olha, vi esses caras novos nos meus clientes, ou tô vendo essa dor nova aqui no cliente. Ele traz pra dentro e pede, pô, para eu vender melhor, eu gostaria de ter essas coisas na mão também. E acaba retroalimentando a área de inovação.
Não adianta você ter uma areazinha separada, falar, pô, você é nova e o resto da empresa está toda no século passado, não dá. Tem que estar todo mundo mais ou menos na mesma página antenado, né? O conjunto da máquina tem que funcionar. Agora, cada lugar funciona de uma forma diferente a inovação. Então, eu já trabalhei em lugares, por exemplo, que a gente tocava inovação na base experimental. Fazer muitas coisas muito rápido, testar. E daí tanto fazer essa ideia via de cliente, via de dentro, etc. Agora eu estou num ambiente que, por exemplo, que a gente prefere fazer de outra forma. A gente gosta mais de fazer, não exatamente da mesma forma que você comentou do Itaú, mas a gente funciona muito bem com parcerias. Então, pô, tem esse negócio novo aqui, fui lá no meu cliente e descobri que ele quer ter acesso a uma informação de uma forma diferente. Vou no mercado, acho alguém que está fazendo, faço uma parceria com o cara, ele já existe, né? Faço um negócio aberto, né? Trabalho o ecossistema. Geralmente tem alguém fazendo algum pedaço de alguma coisa que você pensou, né? Geralmente não é só a minha mãe que teve filho inteligente, tá cheio de gente por aí que pensou. E daí você traz para dentro, né, o parceiro, testa aquela ideia. Às vezes você dá para o cliente ver o que acontece, você cobra, às vezes você leva até prejuízo nisso aí, porque o teu objetivo é aprender, não sim. Outro. Passou um tempo, você aprendeu, viu que aquele negócio é grande, pô, daí eu invisto, daí eu ponho dinheiro nisso. E daí com isso eu consigo abaixar meu custo de inovação, abaixo meu risco de inovar, porque quando eu inovo, sei lá, de cada 100 coisas eu vou acertar 5 talvez, mas quando eu abaixo o custo, faço o teste, etc, o custo fica baixo, e daí na hora que deu certo, daí eu vou para cima, daí eu vou adquirir uma empresa, talvez eu adquira um próprio parceiro com quem eu já estava fazendo um negócio, ou eu vou colocar um caminhão de gente ali para trabalhar e fazer alguma coisa diferente. Isso é um pouco do DNA nosso lá, a gente trabalha bem com essa forma de pensar de que não tem que ser feito dentro de casa. Acho que isso é bem forte no DNA lá, eu tenho que fazer o que atende o cliente. A gente procura no mercado e a gente atende o cliente. Depois a gente vê qual a melhor forma de fazer, dentro, fora, e como é que vai. Deixa eu fazer uma pergunta agora como usuário do pedágio, né? Eu morava em Alphaville, então todo dia era pedágio e volta, né? E praça de pedágio, mas sem parar, é a mesma coisa. Não tem como separar. A gente olha aquilo e fala, é a mesma coisa aquilo lá, né? Como é que esse envolve... Porque o pedágio, a praça de pedágio, essa coisa toda pertence a alguém. Ou é do Estado, ou é alguém que constrói aquilo. Não é teu, não é do sem parar, né? Como é que funciona esse processo? Eu vou usar um exemplo bem idiota aqui. Se constrói uma estrada nova e se bota um pedágio novo lá. Como é que funciona esse processo? Alguém liga para vocês e fala, eu quero sem parar lá, abre-se uma concorrência, você está presente antes da estrada nascer. Como é que funciona esse processo? Na realidade é independente, né? Primeiro você tem a concessão, o governo ele vai conceder aquela estrada para aquela concessionária. A concessionária tem direito de arrecadar, né, nas praças de pedágio o dinheiro para ela trabalhar. Para a concessionária, a praça de pedágio é um problema, é um estorvo, porque é onde para o trânsito, né? E ela quer que o trânsito flua. Quanto mais gente passando lá, mais ela arrecada. Então, para a concessionária é um benefício trabalhar com o sem parar e com outros players de mercado. Não somos os únicos que fazemos esse tipo de coisa. Então, normalmente a gente negocia com as concessionárias e a gente já sabe onde que estão, a gente já chega antes, né? A gente não espera abrir para trabalhar com eles. E a gente trabalha com todos eles antes e o modelo de negócio a gente faz a arrecadação para a concessionária. A concessionária é especializada em construir a estrada. Isso. Né? É um negócio de engenharia civil, tem outros fatores lá associados. Nós não, somos uma empresa de serviços que a nossa especialização muitas vezes é meio de pagamento. Então assim, eu tenho a tecnologia para fazer o meio de pagamento, eu consigo saber quanto cada um tem que pagar e eu tenho a outra parte que é de arrecadação. Então eu sei quem tem que pagar, como que a pessoa quer pagar, se quer pagar no cartão de crédito, no débito automático, ficou inadimplente, como é que eu faço para cobrar aquela pessoa para pagar? E eu presto esse serviço para a concessionária. Então tudo que passou ali na concessão, eu pago para a concessionária, eu arrecado e repasso para a concessionária. Se o cliente ficou inadimplente, o problema é meu, não da concessionária. Porque o nosso acordo com a concessionária inclui que a gente tem que arrecadar tudo e repassar para ela. Sim. Então, esse é um pouquinho aí do modelo de negócio. Na realidade, eu até levo prejuízo nessa parte do negócio. Porque se o cliente não pagar, sou eu que fico com prejuízo. Tá? Mas funciona bem, o cliente fica super feliz. Quem põe sem parar não tira nunca mais, né? Então dá pra como é que é? Eu vi uma frase essa semana maravilhosa, como é que o paladar não regride. O
Paladar não regride. Paladar não regride, cara. Depois que você experimenta o negócio novo, você não volta atrás, né? Outro dia eu recebi um push aqui do Nubank me oferecendo a tag deles. Vem pra cá, vem pra tag do Nubank, né? Banco entrando na tua seara. É natural isso, você vê que isso vai acontecer, cara, porque você vai ampliando, uma hora as coisas vão ficando muito parecidas, né? Eu tô vendo o teu negócio, na minha cabeça já vi, cara, quando é que esse cara vai entrar no ramo de seguro? Quando é que o seguro vai estar junto com o Sem Parar, atuando, se já não tiver, né? Atuando junto com seguradora, como é que você vê esses cruzamentos todos? Na realidade a gente já faz seguro, tá? A gente então, já tem eu não seguros, sabia como é que é. Pois é, a gente tem vários seguros. Por exemplo, que funciona bem é um microseguro para para-brisa, por exemplo. Então, se quebrar o seu para-brisa, está incluído lá na sua tag e quebra e conserta o seu para-brisa, por exemplo. Então, esse é um que... Mas eu tenho que optar por isso, Você tem que optar por esse sim, seguro. É um serviço adicional. A gente tem Sim. uma série de outros serviços ali que a gente consegue colocar. Então, falando um pouquinho, eu estou falando de pessoa física, mas a gente tem um cartão de crédito nosso, que é o Sem Parar Mais. Então, é um cartão que tem diversas vantagens e, pensando no cliente, é uma coisa que é o mesmo cliente, né? Ele usa Sim. também. No caso, como a gente trabalha com mobilidade, a gente tem vantagens em imposto de gasolina e esse tipo de coisa dentro do nosso cartão, porque tem a ver com a nossa marca. Mas quando eu falo, por exemplo, no Sem Parar Empresas, a tag do Sem Parar Empresas tem outras coisas mais voltadas para frotas. Então, por exemplo, a gente tem o Vale Pedágio, que no Brasil todo mundo que tem uma carga e quer enviar essa carga para algum lugar, tem que pagar tanto o frete quanto o Vale Pedágio para um transportador. É uma obrigação legal que é para proteger aquela pessoa que está transportando. Geralmente o transportador é autônomo. Sim. E isso é algo além da tag, né? Isso está na tag, mas isso aqui também é um outro serviço que eu estou vendendo não para quem é o dono, quem está andando ali. Eu estou vendendo para o que a gente chama de embarcador, que é o dono da carga. Então é isso que a gente faz um pouquinho. Tem obviamente meios de pagamento que são similares, os de banco são o principal exemplo, mas eles têm outros tipos de limitação, porque eles fazem só aquilo. E Sim. quando a gente foi pesquisando o cliente, a gente descobriu, não é só isso que o cliente quer, né? E por isso que a gente continua no mercado, continua líder, e porque a gente conseguiu achar outras coisas interessantes aí para os nossos clientes. Então, mudou o mercado? Mudou. Agora tem mais gente no mercado, mas a gente continua liderando de longe esse mercado. Eu enumerei para você 3 coisas que eu sei porque eu uso, né? Eu uso vocês na Praça do Pedágio, eu uso vocês para botar gasolina e eu uso vocês no McDonald's, né? Onde mais? Estacionamento em shopping? Estacionamento. O que mais? Onde mais vocês estão? Olha, acho que você falou os principais para o uso da tag. O abastecimento é muito forte, né? As pessoas gostam muito de abastecer. E eu não pago um tostão a mais. Não, você por na usar a verdade tag tem de vocês. cashback, inclusive, tá? Uhum. É um produto super bom. Eu já usava antes de entrar no Sem Parar, eu continuo usando. Sim. E daí sim são os outros serviços que a gente coloca junto, que daí não são da tag exclusivamente. Uhum. Cara, que interessante essa. Eu acho que tem uma oportunidade brutal aí de comunicação, cara. Porque eu sou um cara razoavelmente interessado, tá? E não descobri tudo que o Sem Parar tem. Aliás, pra falar a verdade, eu acho que eu só fui no site de vocês 2 vezes porque eu recebi um aviso que tinha um atraso qualquer. Eu fui lá investigar o que era que estava acontecendo, tinha um atrasado, alguma coisa aconteceu ali, eu tive que pagar atrasado. Mas eu não fui lá para ver essa cesta de benefícios que vocês estão oferecendo ali. Tem uma oportunidade boa aí de trazer muita gente como eu, cara, que fica sabendo sem querer e não explora, né? Você falou do cartão, já me abriu o olho aí. Pô, esse cartão deve ser uma coisa interessante aí, né? Pois é, muito bom. O pessoal gosta bastante. Sim. Uhum. Quem coloca geralmente mantém e usa, assim, é surpreendente. A gente ficou meio surpreso. Que tamanho é esse negócio, cara? Nós estamos falando de quê? Vocês têm um número no final do ano, que é o número de faturamento global, total. Como é que vocês medem o negócio de vocês? Eu, como eu estou no Sem Parar Empresa, vou te comentar o número do Sem Parar Empresa que eu tenho propriedade. Mas a gente fatura mais de 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano. Quanto disso é a tag das estradas? 1/3, mais ou menos. São 330 milhões por ano de pedágio nas estradas.
Então, nosso business já está bem diversificado. 70% do business são outras coisas, né? Sim. E vocês estão exportando tecnologia? Dentro do grupo, né? Dentro do grupo a gente tem, óbvio, benchmark com outras unidades. No nosso caso, por exemplo, a liderança do Brasil é a mesma liderança dos Estados Unidos. Então a gente tem alguma troca dentro do grupo. Mas a gente tem tecnologia, algumas coisas bem de ponta aqui. Por exemplo, a tag do Sem Parar é uma tag com propriedade intelectual brasileira, tudo desenvolvido no Brasil. É diferente de outros cantos. É uma tag muito boa, por exemplo. Tecnologia daqui, não veio lá de fora. Pô, eu não fazia ideia. Para mim, vocês tinham importado alguma coisa israelense aí, cara. Não. Agora, o principal motor de negócio aqui é muito mais de serviço mesmo, né? De como atender o cliente, como chegar no cliente. Você comentou, por exemplo, que você não sabia dessas coisas da empresa, Sim. Né? Então, hoje a gente gasta muita energia e pensamento em como conversar com os clientes, né? Desde do tradicional CRM, né? Conversar, como é que a gente conversa com ele pelo app, como é que a gente conversa ele por WhatsApp, né? A gente vai mudando a onda de como que a gente vai falando com o cliente, como é que a gente chega nele, e como é que a gente consegue trazer essas novidades para o cliente, né? Porque vocês mudaram ao longo do tempo, né? Quando começa como tag, cara, qual é o meu drive para ser teu cliente? Pô, bicho, eu não quero parar no pedágio. É tão boa essa oferta que você me faz que é irresistível. Eu tenho que botar uma tag aqui. Quando você começa a ampliar, como você está fazendo agora, você vai ter que contar para a turma, né? Que opte aqui, na hora de pagar, em vez de pegar esse cartão, use a gente aqui, porque tem um cashback. Já acendeu a luz aqui. Como é que é? Exatamente. Então, por exemplo, no meio de frotas a gente é muito conhecido pela parte de abastecimento de combustível. Mas eu não faço propaganda, né? A gente é B2B, é diferente. Eu vou fazer um evento, eu vou chamar os clientes para conhecerem e entenderem, vou fazer um piloto com ele, eu tenho uma força de vendas extensa que visita cliente. Hoje, visita digital, né? Visita muito online, né? Mas fala com o cliente um a um, né? Sim. E isso faz sentido quando eu estou falando de clientes maiores, por exemplo, né? Estou falando de uma frota grande, estou falando de um transportador. É assim que eu me comunico. Mas cada cliente é de um jeito, eu tenho milhões de clientes. Então não dá para eu ter conversas um a um com todos os meus clientes de uma forma individualizada e personalizada. Para os clientes menores a gente trabalha outras formas. Então vou trabalhar canais remotos, né? Às vezes um call center, um televendas. Vou trabalhar a comunicação online com ele. Vou trabalhar o próprio app, a gente usa muito para comunicar com os nossos clientes. E como que a gente trabalha essa personalização nesse ambiente, né? Como é que eu personalizo? O seu app, por exemplo, você não tem o nosso seguro. No seu app tem que aparecer essa opção do seguro, mas para quem já tem, por exemplo, não precisa, né? Claro. E isso são inovações, mas são inovações de forma de comunicar com o cliente, né? Não são inovações necessariamente de produto, de tecnologia, etc. Você chamou minha atenção quando você falou que vocês são a segunda maior operação do grupo aí, né? Dá para entender, o Brasil é um país continental, né? Com esse tamanho dele gigante. O que isso significa de desafio para vocês, cara? O fato de ter... Se você estivesse na Alemanha, que eu pego um automóvel e em 4 horas eu vou para qualquer canto da Alemanha em 4 horas, né? No Brasil você leva 2 dias, 3 dias, né? Essa dimensão, para quem trabalha com negócio que basicamente é TI, vocês estão trabalhando um negócio todo digitalizado, né? Você não precisa de um caminhão para ir lá fazer, o teu negócio está todo digitalizado. A dimensão continental, ela é um desafio para vocês? E se for, em que ponto que é? Ele é um desafio mais comercial, que é como é que eu chego num cliente que está lá no interior de Mato Grosso. Eu trabalho com transportadora, por exemplo. Às vezes eu visito esse cliente lá. E não necessariamente a infraestrutura para oferecer a tecnologia lá é a mesma infraestrutura que tem por aqui. E não necessariamente é fácil de chegar no cliente. Às vezes, você vai chegar lá no interior lá do Mato Grosso, você demora, não é fácil, né? Então a gente tem o desafio de ter ou equipes remotas, ou ter alguma forma de chegar no cliente de outra forma. E isso é um trabalhinho grande. Eu trabalhei muito com operações internacionais já, então tive equipe em diversos países. Às vezes aqui no Brasil você está em diversos países dentro do mesmo país, né? Pelas distâncias. Sim. Apesar da língua ser igual, né, mas a distância acaba sendo quase impeditiva para fazer algumas coisas. Eu acho que é o principal desafio, assim, comercial, atendimento também. A gente tem equipe espalhada no país todo aqui, onde a gente tem que oferecer serviços, tanto técnico quanto comercial.
é um trabalho maior de gestão de pessoas que a gente acaba tendo. Quantas pessoas tem lá hoje no grupo? No grupo aqui no Brasil são umas 3 mil, mais ou menos. É grande, cara. É grande. Não, grande. sem parar empresas é mais ou menos 1000. Você tem uma central de operações, cara? Estou visualizando aqueles monitores que você vê o Brasil inteirinho ali, todos os pontos onde vocês estão. Quando dá um problema em algum, apita ali na... Como é que é? Como é que é essa? A gente tem os painéis de controle, tem que ter, né? A tecnologia hoje não é tão bonito quanto você está desenhando aí. Mas a gente tem lá aqueles telões, inclusive eu fico nesse andar aqui quando a gente trabalha ali. Tem os telões que a gente vai vendo como é que tá os sistemas, né? Na prática é isso, qual o sistema que caiu, a concessão caiu, aonde que a gente está com problema para a gente poder atuar na hora. Você agrega muita informação, né? Eu sou teu cliente, você sabe que carro eu tenho? Sabe que carro eu tenho? Sabe de quando em quando eu passo nas tuas áreas de pedágio? A tua tag, ela ainda não conversa com o meu automóvel, tá certo isso? Não conversa. Ela conversa só com o... Já tem algum projeto aí, cara? Eu estou imaginando a tag embarcada. Hoje eu vou lá e boto a tag no meu carro, né? A tag vai sair, o carro vai sair da montadora com a tag embutida, conversando com o veículo em si. Já tem isso lá fora, você já viu isso acontecer, para ela entender o que está acontecendo, além de você saber quantas vezes eu passei, você vai entender como é que eu dirijo, quantos quilômetros eu dirijo, esses dados todos aí, você já estão lá, cara, o que falta? Na realidade a gente até usa outras tecnologias, a gente tem algumas outras tecnologias para capturar esse tipo de informação. Então, por exemplo, hoje eu capturo telemetria quando estou falando num caminhão. Hoje eu tenho tecnologia embarcada nos postos de gasolina para poder entender quanto que está entrando de gasolina ou diesel, né? Geralmente um diesel numa transportadora. O desvio de combustível no Brasil é gigantesco. Então eu faço esse nível de controle para saber. Eu preciso saber que quilometragem a pessoa está fazendo. Porque o que eu faço? Andou 1000 quilômetros. Quanto combustível que você pode colocar se você está andando 1000 quilômetros? Você não pode botar o dobro de combustível, porque senão você desviou o combustível. Sim. Então eu tenho tecnologia que eu embarco no veículo para capturar a quilometragem. Ou eu pego de algum parceiro que já esteja instalado no veículo. A tag ele é só um meio, mas a gente usa isso como outras opções aí e outras tecnologias para capturar as informações que a gente precisa para trabalhar. Então, até no Brasil, estamos falando, por exemplo, agora está o Free Flow crescente aqui no Brasil. Como é o nome? Free Flow. Free Flow. Free Flow. É são as novas praças de pedágio que você não para mais. Ela tem câmeras, que elas capturam a sua placa e te fazem uma cobrança por placa. Então, nesses casos, você não precisa da tag. Tem algumas rodovias que já são concessionadas dessa forma. Sim. A Dutra, por exemplo, a Dutra está virando o modelo e daqui a pouquinho ela vai estar nesse modelo. Sim. Você não para mais e a câmera vai tirar sua foto, tem os pórticos, né? Você passa por um pórtico, tem uma câmera de alta precisão e essa câmera de alta precisão captura a sua placa. Pela placa? Pela placa. E daí muda um pouquinho o desafio, porque daí, para nós, que a tag é um meio, né, que facilita a cobrança do cliente, se o cliente está com tag, também pega a tag, e a tag já está associada com a gente já faz a cobrança, vai estar lá no débito automático, no cartão, etc., pela placa você não vai estar necessariamente atrelado a alguém. Então vai ter lá em algum lugar do governo falando que você não pagou aquele pedágio. E você tem que entrar lá e fazer o seu pagamento. Mas existem alternativas, tá vendo? Existem várias alternativas. O negócio é qual é a alternativa que é mais cômoda para o cliente. Você não está no Free Flow? Eu estou no Free Flow, porque a tag funciona também nesse modelo. Por tag. Agora, pelo que você está me falando, o Free Flow, em algum momento ele vai escantear vocês. Ele funciona para os dois. Ele funciona para tag, ele funciona para placa. Para placa. Para placa. Hoje a experiência é mais fácil com a tag, porque já vai sair, você vai passar naquela rodovia e você não vai ter que se preocupar. Sim. Né? Se você tiver a placa, tudo bem, você não precisa ter a tag, você não vai precisar parar naquele momento, mas em algum momento você vai ter que lembrar que você passou naquele pedágio e que você tem que entrar no site da concessionária, por exemplo, e fazer o pagamento. Porque se você esquecer de fazer o pagamento, você vai levar uma multa por evasão. Para vocês tem uma yellow flag aí, não tem não? Imagine que eles consigam, pega a Castelo Branco vai ser todinha Free Flow, inteirinha. Eu não preciso mais de tag na Castelo Branco. Você não vai precisar mais de tag. Em algum momento isso vai acontecer. Você vai para outros países que isso já aconteceu, né? Já houve uma migração de 100% da malha rodoviária para isso. Aqui no Brasil, em algum momento, vai chegar. Vai demorar vários anos para isso acontecer.
E a gente tem que se adaptar também. Sim. Então, hoje pra gente não é um problema. Onde está acontecendo, na realidade, a gente vê, inclusive, mais compra de tag. Porque a pessoa tem essa dificuldade de fazer pagamento. Sim. Mas eu não sei como é que vai ser esse mercado daqui a vários anos. Por isso que a gente tem que se manter entendendo o que o cliente está pensando para a gente ir adaptando a forma de trabalhar com ele. O que a gente está oferecendo, etc. Deixa eu falar do negócio que você gosta de montão aí, que é a questão da inovação. Né? Cara, eu trabalhei todos os anos da minha vida em grande indústria, né? E o discurso da inovação é muito legal, né? Pô, é o dia inteiro, né? Mas na hora de você implementar é um terror, porque da boca para fora é maravilhosa. Quando você entende que a inovação que você vai implementar vai mudar tudo, vai tirar você da zona de conforto, vai ter que alterar, mudar o jeito de fazer, é um terror. Como eu te falei lá no começo, o sistema se protege na hora de você implementar inovações, né? Como é que você lida com isso, cara? Como é que você... Porque uma coisa é o engenheiro bolando uma coisa nova, quando você fala de uma inovação de produto, outra coisa é o mercado aceitando aquilo, né? Eu tenho um case delicioso, cara. A gente fazia coroa e pinhão do Mercedes-Benz. A coroa, tem engrenagem sofisticada, com um pinhão para o diferencial do Mercedes-Benz. Que é um terror. Quando precisa trocar isso aí, você tem que parar o caminhão, desmontar o eixo. É um negócio horroroso. Então tem que ser uma coisa que, de primeira, ele acerta, né? E o concorrente tinha isso há anos, nós lançamos um produto novo e os engenheiros criaram uma inovação. Fosfatizaram a coroa e o pinhão, então ela saía pretinha, com uma camada de fosfatização, que no discurso dos engenheiros é o seguinte: protegia a peça por mais tempo, garantia a primeira lubrificação, e aquilo era uma maravilha. Só que o mercado sempre está acostumado a abrir uma caixa e tirar uma coroa e pinhão brilhante. Quando abriu a nossa e tirou uma fosca preta, cara, os caras começaram a devolver a peça porque eles não confiavam em algo novo. Né? Então, ou a gente fazia um esforço brutal de comunicação para provar para os caras que funcionava, ou fez o que teve que ser feito: para de fosfatizar, porque o mercado não aceita essa inovação maravilhosa que nós estamos aqui, né? Esse é um exemplo de um case, né? Independente do sem parar agora eu quero a tua cabeça como cara da inovação, né? Como é que você lida com isso, cara? Como é que você, quando pega um processo de inovação, tem essa visão de que a inovação não é só a beleza ou os features do produto, né? Tem todo um monte de percepções em volta que tem que ser trabalhado em conjunto. Como é que faz? Olha, acho que eu vou te contar um caso que aconteceu no começo da minha carreira aí. Eu estava trabalhando em farmacêutica na época e a gente fez um produto para memória, para pessoas idosas. E daí a gente foi testar o produto e não vendia o produto. Ninguém comprava o produto de memória de pessoas idosas. Daí a gente resolveu fazer um focus group, né? Tava pesquisa de mercado, focus group, chamamos pessoas na casa dos 70 anos para conversar. Fomos falando produto, falando de outras coisas, e no meio do caminho a gente se tocou de que primeiro eles não se consideravam idosos com 70 anos. Idosos eram os pais deles, que ainda estavam vivos, né? Com 90 e poucos. E segundo porque eles não se consideravam idosos, mas nessa idade já começa a ter perda de memória, tá? O Sim. produto estava adequado, era para essa idade. Como eles não se consideravam idosos, eles não queriam reconhecer uma perda de memória. Então nenhum deles nunca ia chegar para um médico e falar que estava com perda de memória. E daí a gente não conseguia vender um produto para o público que era adequado, porque o público que era adequado não tinha esse problema na própria cabeça, né? Apesar de efetivamente ter. E no final das contas o produto a gente teve que parar de vender, que nem vocês tiveram que parar de vender o pinhão aí, o pinhão fosco. Então acho que é um pouquinho daquele que não adianta você planejar, que chega no cliente e seu planejamento morre, né? Tem que o que ele quer, não é o que você quer, né? Eu acho que o que eu fui fazendo ao longo da carreira, e você acaba aprendendo isso a duras penas, que eu já fiz, acho que esse foi um exemplo, mas eu passei por vários outros, tem que ver com o cliente logo, sabe? Tem que testar o cliente, botar o produto na rua e testar o mais rápido possível. Então, na hora que vocês botaram lá no cliente a coroa fosca, vocês descobriram o que efetivamente o cliente queria, né? Sim. Então, o negócio é você encurtar esse prazo de colocar alguma coisa na frente do cliente, que daí você consegue fazer o ciclo e aprender mais rápido e ir. E não adianta dar de graça para o cliente, você tem que realmente ver ele lá testando o produto, vendo se ele paga. Cansei de lançar produto e não estava pronto para faturar, daí a gente botou lá para o cliente de graça, ou todos os clientes aceitam esse produto? De graça. De graça. Botou o preço. Botou o preço, o cara não quer pagar por aquele produto. Ele acha super legal, desde que ele não pague.
né? Então, assim, você tem que colocar o mais perto possível ali do que você vai vender, óbvio, prazo reduzido para você aprender, senão não tem jeito. Você vai ser surpreendido, as pessoas são com uma caixinha de surpresa. Tudo que você aprende, que você pensa dentro de casa, vai chegar no cliente, ele pensa diferente de você, ou ele tem outra experiência e até por isso que ele está num outro setor, né? Você não está vendendo para o cara que está fazendo a mesma coisa que você. Então a inovação é um negócio curioso, assim, geralmente você é surpreendido. Você acerta, você atira uma coisa, acerta em outra. Sim. É bem comum. Esse teu envolvimento com esse mundo das startups, né? Teve uma bolha no Brasil, né? De repente, todo mundo era startup, dinheiro jorrando de todo lado. Essa bolha depois deu uma estourada, acalmou, ficou um pouco mais complicado. Hoje em dia tem uma baita seleção, mas como é que você vê esse mundo da startup hoje aqui? Eu chamei aqui o... Cara, é impressionante como toda vez que eu faço uma entrevista aqui eu lembro dele e cito, porque foi muito impressionante a entrevista com ele. É o Alon Lavi, que é o cônsul de Israel em São Paulo. E eu perguntei para ele, eu falei, vem cá, cara, vocês têm um país desse tamanho, só tem areia, de um lado tem um monte de vizinho empurrando vocês para dentro do mar, cara, não tem nada lá, como é que vocês conseguem ter uma quantidade de startups lá, gerando coisas que mudam o mundo, cara, saem coisas lá, como é que vocês fazem, né? E ele explicou, né, falou que a gente tem uma visão que é a seguinte, a gente entende que muitas startups vão quebrar, não vão dar certo. Isso não nos preocupa. Como é que funciona lá? Você vem, preenche os requisitos ali, vai no governo, pede o dinheiro, o governo te dá o dinheiro, você vai, monta o teu negócio, dali a alguns meses você volta lá e fala, deu tudo errado, não funciona, dancei, quebrei, não vai funcionar. E o governo vira pra você e fala, tá bom, continua em frente e vai lá, você não me deve nada. E o cara sai sem dever, né? Ele falou, por que nós fazemos isso? Porque a gente sabe que nós vamos errar em 100 e vamos acertar em uma. E essa uma vai ser o Waze, cara, que é tão fantástica que ela cobre tudo que a gente perdeu naquilo que não deu certo, né? Mas a coisa que chamou atenção é o seguinte, aqui no Brasil, cara, se eu pegar o dinheiro e quebrar, eu tô ferrado, cara. Eu perdi tudo, vou passar o resto da minha vida pagando dívida, né? Lá não. Perder faz parte do jogo, né? Então tem um ambiente propício a que a turma invente, né? Como é que você vê isso aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem uma coisa similar aí, que eu acho que também o ambiente de Israel é um pouco que nem o ambiente de Brasil, no sentido de instabilidade, que acho que dá ideia para fazer coisas novas, né? Num ambiente super estável. Mas é um ambiente mais inóspito para uma startup. Eu gosto de trabalhar mais com startups que são early stage, bem ali no comecinho da vida das startups, né? São menorzinhas e com maior risco, tá? Então 1 em 100, às vezes não é nem 1 em 100, é em até mais. E o desafio delas é grande, assim. Geralmente elas estão tentando descobrir o que o cliente quer, então muitas delas não conseguem nem trazer dinheiro, mas todas elas passam pelo desafio de financiamento. Aonde eu arrumo dinheiro para conseguir trabalhar, né? E não é tão fácil, é complicado. Muitas delas a gente chama de bootstrapping, né? Quer dizer que ela está vivendo com dinheiro próprio. Então, ou é alguém que juntou alguma grana e está trabalhando, ou alguém que está no começo de carreira ali, está economizando o máximo possível para conseguir fazer isso. Teve uma startup que eu lembro, agora ela tá super bem, mas o CEO, em algum momento que a startup estava indo mal, fazia Uber de noite para pegar dinheiro para poder reinvestir. Exatamente, porque não tem um ambiente fácil de financiamento aqui para startups, né? O que funciona muito aqui para esses early stages é investidor anjo, né? Encontrar alguém que esteja disposto a bancar o investimento ali. Então tem nascido no ambiente, já existem um grupo mais estruturado de investidores anjos no Brasil, tem vários, inclusive associações de investidores anjos, mas é algo incipiente, assim, se vê em outros países um mercado muito mais evoluído, né, com apoio governamental, etc. Tem uma ou outra coisa governamental ajudando, você tem algumas entidades que ajudam nesse financiamento, você vê algumas que conseguiram coisa no BNDES, por exemplo, mas estamos ainda longe aí do... Então, nós estamos falando de um tema, cara, já vai bater o quê? Em 20 anos já que se fala em startup. É por aí, né? O termo acho que tem antes, que começou a bagunça toda, nós já vamos bater nos 20 anos já, que desde 2000 e alguma coisa lá, que começou esse barulho todo de startup, né? E
E não evoluiu esse processo de você ter o investimento, de você ter o dinheiro. Que você falou, eu continuo dependendo de um investidor anjo. Eu continuo dependendo de um CPF, de uma figura que olha para o meu negócio e fala, pô, gostei de você, acho que funciona aqui, vem cá, vou te dar um dinheirinho. Que me parece uma coisa meio... Eu não quero dizer, não quero chamar de amadora, mas me parece uma coisa meio... Não é matemática, cara. Não é 1 mais 1, 2, cara. Tem todo um lance aí de fui com a tua cara, vai. Vem que eu vou te ajudar porque eu fui com a tua cara. Não, Não, assim, mas né? é padrão, né? Em todos os mercados tem a figura do investidor anjo. Se você for ver lá Apple, Microsoft, você vai ver lá, pegar qualquer livro deles, você vai ver que no começo teve algum investidor anjo ali que investiu nessas empresas. Passou um cheque e foi assim que eles evoluíram. O que falta aqui é a estrutura e o marco legal também para essas coisas, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos tem um modelo lá clássico de contrato que você usa para essas situações de investimento para proteger o investidor anjo. No Brasil não tem o mesmo tipo de marco. Porque o investidor anjo só deu dinheiro. Se a empresa vai lá, faz alguma coisa errada, quebra, não dá para o prejuízo da empresa ser coberta pelo investidor anjo. No Brasil a gente agora tem alguns modelos que são usados para proteger, né, o investidor anjo nessas situações, mas não é tão claro, por exemplo, quanto lá fora. Então tem muita evolução ainda do ambiente de trabalho, ambiente de negócio, da regulação, para ficar mais protegido aí para os investidores, e o investidor mais protegido investe mais, né? Vai ter mais clareza do investimento, óbvio, sabe do risco, né? Se ele souber do risco, vai trabalhar direito e vai para frente. Eu torço para a gente virar adulto nesse negócio de startup, porque parece que nós somos eternos adolescentes, sabe? É sempre adolescente na startup. Ou talvez seja esse o espírito dela. Startup me parece uma coisa adolescente, né? O dia que ela for uma coisa adulta, deixa de ser startup, vai ser um business as usual, né? A gente esquece, né? Mas, pô, Nubank era uma startup, né? A gente tem várias empresas grandes que, pô, um tempo atrás nem existiam, né? Sim. Nós estamos a caminho do final aqui. Planos? O que vem pela frente aí, cara? Como é que você vê o futuro da Sem Parar, cara? O grupo vai continuar diversificando, vai se tornar... Vai trazer para dentro dele operações que a gente nem imagina hoje aqui, mas o que vocês estão vendo já de forma clara? Está caminhando para onde? Olha, o Sem Parar empresa, assim, a gente está num lugar único assim, na cadeia de mobilidade aqui no Brasil. A gente fala não só com quem transporta as cargas, como a gente fala com quem é dono das cargas. E não tem muita gente trabalhando nesse modelo aqui no Brasil. Geralmente você está perto do transportador ou você está perto do dono da carga. Se você pensar tudo que a gente pede online ali, em algum momento pediu lá pela Amazon, Mercado Livre, etc. Tudo isso aqui passou de alguma forma pelo Sem Parar. A gente tem um vínculo muito forte com a mobilidade, com o transporte, etc. E a gente entende que está em construção esse mercado no Brasil. O mercado no Brasil é muito evoluído, tá? Tem coisas que tem só no Brasil de mobilidade, mas tem muita coisa que não tem. E a gente vê um universo gigantesco de evolução para a gente e para os clientes aí, de ter uma tecnologia mais moderna, ser mais otimizado, etc. Cada centavo que a gente consegue economizar ali do transportador na ponta é um centavo que você pagou menos ali no que você comprou ali no e-commerce. Então, assim, a gente tem uma pegada muito grande de como que a gente consegue otimizar a logística, como é que a gente consegue otimizar a mobilidade para a gente baixar o custo do país, baixar o custo dos nossos clientes, que baixam o custo dos seus clientes. Então, vários produtos, por exemplo, falando agora desse negócio das multas, né? Cada multa que levou ali e não foi bem tratada, virou um custo para você. Sim. Se ele teve que pagar o dobro da multa, você está pagando esse dobro da multa dentro do produto que está embutido lá dentro. A gente vê possibilidades dentro de outros débitos que ele tem, a gente vê possibilidade de, por exemplo, toda a parte de financiamento de transportadoras, são empresas que são geralmente com baixa margem, tem dificuldade de financiamento com bancos, a gente vê, estávamos falando do ambiente de negócio aqui de startups, é a mesma coisa para qualquer ambiente de negócio aqui no Brasil, né? Muitas coisas aqui têm dificuldade de ter acesso ao que precisam para trabalhar. E a gente vê um mar de oportunidades para tudo que tem a ver com mobilidade. Então, assim, o que a gente espera do Sem Parar Empresas nos próximos anos é continuar crescendo do jeito que a gente cresce mais de 20% ao ano, vai continuar crescendo por aí. 20% ao ano. 20% ao ano. 20 em cima de 20.
em cima de 20. Esse é o número chinês, esse é o número chinês. É chinês ou agro? Ou é de chinês ou é de agro, cara, esse número aí. E todo ano a gente cresce um pouco mais do que a gente estava crescendo no ano anterior. Assim, porque a gente vai encontrando oportunidades e vai trazendo mais produto, mais inovação, atendendo melhor o cliente e vai crescendo dentro do cliente. A gente atende com produto, dele vê, pô, isso aqui me resolveu. Coloca outro produto e a gente vai criando uma suíte de negócios com aqueles clientes. É um pouquinho do caminho que a gente está enxergando. Parabéns, meu caro. É fascinante olhar de fora. Eu que conheço superficialmente aí, eu fiquei fascinado. Quando você falou pra mim que o tag é 1/3 do negócio de vocês, eu falei, cara, tem 2/3 que eu quase meio que desconhecia ali, né? E você tá falando de bilhão, cara. Bilhão no ano. É grande. Parabéns, cara. Baita negócio aí. Espero que continue tocando em frente. O Brasil é um país rodoviário, precisa desesperadamente de empresas como a de vocês aí para facilitar a vida da gente aí, senão o bicho vai pegar, né? Com certeza. Tá bem-vindo, cara. Peraí. Principal, né? Quero conhecer, cara, quero saber. Sou cliente, eu só tenho a tag, eu quero mais. O que eu procuro? Semparar.com.br, @semparar, como é que é? Como é que funciona isso? Se você for cliente pessoa física, semparar.com.br, você for uma frota, ou uma empresa que tenha veículos de vendedores, ou uma empresa com colaboradores, por exemplo, que precisa de um vale alimentação, é no semparampresas.com.br. Semparar.com.br e semparampresas.com.br. Vamos dar uma olhada.